Depois que a defesa de Jair Bolsonaro se manifestou ontem negando que tenha descumprido as medidas cautelares impostas pelo STF, fica a expectativa agora para a resposta do ministro Alexandre de Moraes. A repórter Luciane Landim, de O Tempo em Brasília, esteve na porta do condomínio do ex-presidente na capital federal e vai trazer mais detalhes sobre o assunto e toda a movimentação por lá. Bom dia, Lu. Olá, Dani, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Primeira Análise. Bom, primeiro explicar onde a gente está, né? A gente está em frente a um condomínio que é onde o ex-presidente Jair Bolsonaro mora. É uma casa, um condomínio que fica a cerca de 25 minutos do centro de Brasília. A equipe de O Tempo chegou aqui hoje às 5h30 da manhã porque a gente monitora a agenda de Jair Bolsonaro exatamente em meio a essa situação jurídica que ele enfrenta, especialmente desde a última semana. Jair Bolsonaro saiu da casa dele por volta de 9 horas da manhã e seguiu para a sede do PL, onde ele ocupa um gabinete como presidente de honra e deve despachar ao longo do dia. Para a gente explicar para quem nos acompanha como funciona aqui, esse condomínio ele tem duas entradas. Tem essa aqui que está logo atrás da gente e tem uma outra saída, uma outra portaria nos fundos, no lado do fundo desse condomínio, que é onde estava o nosso cinegrafista Ramon Peixoto, e ele conseguiu inclusive fazer imagens dessa saída de Jair Bolsonaro aqui do local às 9 horas da manhã. Como a gente disse, Jair Bolsonaro seguiu para a sede do PL. E para a gente explicar qual que é essa situação jurídica do ex-presidente. Na última sexta-feira, ele foi alvo de mandados de busca e apreensão aqui na casa dele, nesse condomínio, e também na sede do PL. Esses mandados foram assinados pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que também assinou medidas cautelares alternativas à prisão. E entre essas ordens estão o uso de tornozeleira eletrônica, que foi instalada na própria sexta-feira, e também a proibição do uso de redes sociais, seja o acesso nos perfis do ex-presidente, em perfis próprios, ou por intermédio de terceiros. E a gente tem acompanhado essa situação, especialmente desde ontem até, porque a gente espera uma decisão de Moraes que entendeu ali, questionou se Jair Bolsonaro teria descumprido parte dessas medidas cautelares. Por quê? Desde a última sexta-feira, o ex-presidente tem concedido entrevistas a veículos de comunicação. Essas entrevistas têm sido transmitidas em redes sociais e na segunda-feira também Jair Bolsonaro esteve na Câmara dos Deputados. A gente tem até uma cena, um momento que ele, enquanto descia uma escada, levantou uma parte da calça para mostrar a tornozeleira eletrônica. Então, a partir desse momento, Moraes questionou se Jair Bolsonaro teria descumprido, então, essas medidas cautelares e pediu, inclusive, uma alegação da defesa. A defesa se explicou ontem à noite ao STF, disse que a decisão de Moraes ela foi clara em proibir o uso de redes sociais e que Bolsonaro, quando foi notificado, ele parou de acessar os perfis que mantém e pediu o mesmo a todas as pessoas que têm as senhas dele. A defesa também disse que a decisão de Moraes, com todo respeito, entre aspas, vai muito além da proibição de utilização de redes sociais, porque a primeira decisão jamais cogitou que transmissões, retransmissões ou veiculação de áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer das plataformas das redes sociais de terceiros. Por isso, entende que Bolsonaro não descumpriu ou teve intenção de descumprir as medidas cautelares. A defesa de Jair Bolsonaro ontem, então, questionou se ele não pode dar entrevista, se essa ordem de Moraes proíbe que ele conceda entrevistas a veículos de comunicação, e disse que enquanto não houver esse esclarecimento por parte do ministro, o ex-presidente não vai fazer qualquer manifestação. Então a gente monitora essa agenda de Jair Bolsonaro na expectativa de alguma nova decisão de Alexandre de Moraes, que pode ser por vários caminhos, pode ser por várias vias, pode ser apenas um esclarecimento da defesa a esses questionamentos da defesa, ou seja, a defesa quer que o ministro do STF deixe claro, ele pode ou não pode conceder entrevistas, especialmente essas entrevistas que são transmitidas em redes sociais de veículos de comunicação. Moraes também pode enviar essa alegação da defesa para a Procuradoria-Geral da República. A gente não sabe se isso pode acontecer hoje, se isso pode acontecer amanhã, mas claro, a gente segue monitorando toda essa situação, a gente segue monitorando a agenda de Jair Bolsonaro,
Bolsonaro, justamente esperando qual resposta que o ministro do Supremo Tribunal Federal vai conceder ao ex-presidente em meio a todo esse questionamento e a essa situação jurídica dele. Dani, eu volto com você. Bom, a Luciane trouxe aqui as informações, né, de mais cedo ali no condomínio do ex-presidente Jair Bolsonaro em Brasília. Levi, agora ele se dirige para o PL, né? A Luciane, inclusive, tá agora na sede do PL, daqui a pouco ela entra aqui com a gente. Mas vamos falar um pouco, Levi, sobre essa ida, né, do ex-presidente à sede do partido em Brasília. Pois é, eu acho que a gente pode até dizer que é uma tentativa do ex-presidente Jair Bolsonaro, talvez até tanto para ele mesmo, mas também externamente, de dar algum ar de normalidade à rotina dele em meio a tudo isso que está acontecendo, né? A gente está nessa expectativa aí de uma possível decisão do ministro Alexandre de Moraes, seja por uma prisão ou por aceitar os argumentos da defesa ou adotar um meio termo, enfim. É uma decisão que pode sair a qualquer momento, como pode sair talvez amanhã, como a Luciane falou, enfim, não dá para a gente saber, né? Então existe essa tensão no ar, mas ao mesmo tempo o Bolsonaro tenta, dentro do possível, retomar a rotina, lembrando que ele tem um cargo formal dentro do PL, ele é o presidente de honra do PL, recebe um salário, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro é a presidente do PL Mulher, enfim. E a rotina normal dele, normalmente, é dar expediente na sede do PL, que é aqui perto, inclusive, da nossa redação. Então, ele, pelo menos, nesse primeiro momento, tentando dar um pouco de normalidade em meio a todo esse turbilhão. A gente está com a Luciane Landim agora, direto da sede, né, do PL, onde o ex-presidente chegou agora há pouco. Lu, você me ouve? Tudo certo? Oi, Dani, sim, bom dia. Bom dia. Bom dia para você também. Bom, você trouxe aqui há pouco, a gente trouxe aqui o seu vídeo sobre essa movimentação, né, de saída do ex-presidente do condomínio de onde ele mora, e agora ele chegou já, né, à sede do PL. Qual é a expectativa para esse dia aí? Exatamente, Dani. O ex-presidente Jair Bolsonaro saiu do condomínio onde ele mora por volta de 9 horas da manhã, chegou aqui na sede do PL, que fica na região central de Brasília, às 9h22, entrou pela garagem. Alguns colegas jornalistas já estavam aqui, ele sinalizou que não poderia falar, exatamente como a defesa informou ao Supremo Tribunal Federal que o ex-presidente não vai se manifestar enquanto não tiver esclarecimentos do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, sobre até onde, em que passo essas medidas cautelares atingem essa atividade dele, né? Aqui na sede do PL, Jair Bolsonaro deve cumprir essa agenda como presidente de honra do partido, ele deve passar o dia aqui, assim como fez ontem, em meio a esses questionamentos ao Supremo Tribunal Federal. Aliados do ex-presidente também comparecem aqui, o senador Magno Malta já chegou aqui à sede do PL, subiu para falar com Jair Bolsonaro, para cumprir outras agendas aí no partido, e essa é a expectativa para o dia aqui. Jair Bolsonaro, então, deve ficar aqui nesse escritório que ocupa, no gabinete que ocupa aqui na sede do Partido Liberal no centro de Brasília, e ao final do dia seguir para a casa dele de volta no Jardim Botânico, lembrando que ele tem horário para estar em casa, né? Essas medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes do STF obrigam Jair Bolsonaro a estar em casa a partir das 7 horas da noite até às 6 horas da manhã, então ele não pode sair nesse período. A agenda dele, então, fica restrita a esses horários diurnos. A gente acompanha, então, essa agenda dele aqui do lado de fora desse prédio onde fica o gabinete dele. A gente não pode entrar, a gente não tem essa autorização, então o que a gente acompanha é justamente essa movimentação de aliados, de apoiadores que chegam para dar algum apoio, para fazer alguma reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro no gabinete que ele ocupa, Dani.